capítulo 10, o versículo de número 17 da sua carta, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. O texto da palavra do Senhor nos diz que a fama de Jesus, o que Jesus fazia, corria por todas as cidades, por todos os lugares. As pessoas tomavam conhecimento de quem era Jesus pelos seus milagres. Aleluia. As pessoas procuravam ele pelas coisas que ele havia feito. Pessoas desesperançadas, assim como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há cerca de 12 anos. Não tinha mais esperança da sua cura, não tinha mais uma perspectiva de futuro. Mas quando ela ouve falar de Jesus, a fé é gerada no seu coração. Aleluia. E fé gera milagres, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos alguns campos em que Jesus ele opera os seus milagres. Primeiro, ele opera os seus milagres no campo da provisão. Nós vemos algumas menções bíblicas. Quando Jesus ele multiplica pães e peixes, em Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Na segunda multiplicação de pães e peixes, em Mateus capítulo 15, versículo 29, ele alimenta 4.000 homens, segundo a palavra de Deus, sem contar crianças e mulheres que ali estavam presentes e ainda sotejou. No capítulo 6 de João, quando aquele jovem entrega a ele 5 pães e 2 peixinhos, os discípulos estavam preocupados como alimentariam aquela multidão, porque havia muito doentes, havia pessoas que estavam necessitadas, pessoas debilitadas que haviam ido ao encontro de Jesus para receber uma intervenção no seu físico, e aquilo gerou a preocupação dos discípulos. Jesus perguntou aos discípulos: olha, como nós iremos alimentar essa multidão? Os discípulos disseram: olha assim, nós não sabemos. Aleluia. Filipe levanta e diz: olha, 200 dinheiros não seria necessário para alimentar essa multidão. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, alimenta a multidão. Quando termina de alimentar a multidão, quando ajuntaram o que sobrou, sobraram 12 cestos cheios de pão. Aleluia. E é interessante, quando nós lemos isso, é que esses cestos não eram cestos comuns. Quando Paulo ele foge da perseguição dos judeus, o texto bíblico diz que à noite Paulo ele foi colocado em um cesto e foi tirado para fora da cidade dentro de um cesto. Já veio a palavra empregada para cesto aqui, foi a palavra aqui empregada na fuga de Paulo. Era um cesto que cabia um homem carregado a conta dentro. Os milagres de Jesus eles são inexplicáveis. Aleluia. Quando Pedro precisou pagar os seus impostos, Jesus ele disse: olha, Pedro, vai pescar, na boca do peixe vai ter alguém que tu vai pagar, Pedro. Aleluia. Nós lemos agora há pouco que ele transformou água em vinho. Aleluia. O vinho para uma cerimônia nupcial, matrimonial, era a alegria. Se acabasse o vinho, acabou a alegria naquele lugar. Quando era selado, os votos matrimoniais eram selados com vinho. Era espargido o vinho sobre a casa em que estava sendo feita a cerimônia, para que o cheiro do vinho notificasse que ali havia alegria. E o vinho acabando era sinal que a alegria havia acabado. Mas Jesus ele diz: olha, preparem as talhas, encham de água, eu vou fazer o que vocês não podem fazer. O milagre é dessa forma, irmãos. O milagre ele vai além do nosso alcance físico. Quando
Aleluia. Ele tem poder sobre a natureza quando ele fez a figueira secar. Mateus capítulo 21, versículo 18 a 22. Ele foi contra as leis da física quando ele andou sobre as águas em Mateus capítulo 14, versículo de número 25. Ele ordenou uma grande pesca em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 11. Mas além, irmão, dos milagres sobre a natureza, Jesus ele também operou milagres de cura, intervenções no físico de pessoas que estavam até a beira da morte, outras que já haviam morrido. Em Mateus